Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Nós temos a firme convicção de que quando nós oramos a Palavra de Deus, nós estamos alinhando a nossa vontade, o nosso desejo, o nosso propósito com o desejo, a vontade e o propósito de Deus. Orar a Palavra é proclamar aquilo que Deus já deixou como promessa para as nossas vidas. E quando nós fazemos isso, nós colocamos a nossa oração muito mais próximo das respostas que Deus tem para a nossa oração. Porque, de fato, quando oramos, temos que ter o coração cheio de expectativa nas respostas que Deus tem para a nossa oração. Assim, faz sentido nós orarmos, porque Deus já sabe aquilo que nós vamos orar, mas nós não sabemos qual é a resposta que Deus tem para a nossa oração. Meu nome é Jairo Luciano, eu sou o seu pastor, durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e de oração. Enquanto eu buscava a Deus a direção para uma palavra que eu iria ministrar para você aqui hoje, o Senhor me levou no livro do profeta Joel. É um dos profetas menores na Bíblia. Ele não é menor por ter menos importância, mas porque o tamanho do conteúdo registrado na Bíblia do ministério do profeta Joel é relativamente pequeno em vista dos outros profetas maiores, como o profeta Isaías, o profeta Jeremias, o profeta Ezequiel, que são os profetas maiores devido ao tamanho do livro deles, o volume de registro que tem do ministério desses profetas. E aqui, no livro do profeta Joel, nós temos uma profecia, uma proclamação de Deus para o seu povo, que revela o amor, a compaixão de Deus, trazendo restauração para o seu povo. E esta promessa está também sobre a sua vida, porque Deus quer restaurar a sua sorte. Deus quer te dar uma nova jornada na sua vida e Deus quer te levantar para a glória e o louvor dele e para que você seja feliz, bem-sucedido e seja também um proclamador das verdades eternas de Deus, do seu grande poder e da sua misericórdia. Então, se você quiser, acompanhe comigo essa leitura. Você pode dar uma pausa no vídeo agora, pegar a sua Bíblia, abrir ali no livro do profeta Joel. Ele vai estar logo após o livro do profeta Oséias e antes do profeta Amós. E o capítulo é 2, e nós vamos ler a partir do versículo 18. É uma leitura um pouco maior, mas ela é muito importante para aquilo que Deus quer falar com você nesse dia. Vamos ler? Joel, capítulo 2, versículo 18. Então, o Senhor teve grande amor pela sua terra e se compadeceu do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo: eis que lhes envio o cereal, o vinho e o azeite, e vocês ficarão satisfeitos. Nunca mais farei de vocês motivo de zombaria entre as nações. Mas o invasor que vem do norte, eu removerei para longe de vocês, e lançarei para uma terra seca e deserta. Lançarei a sua vanguarda para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Não tenha medo, ó terra, alegre e exulte, porque o Senhor Deus faz grandes coisas. Não tenham medo, animais selvagens, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque as árvores darão seus frutos, e as figueiras e as videiras produzirão com vigor. Filhos de Sião, alegrem-se e exultem no Senhor, o seu Deus, porque ele lhes dará as chuvas em justa medida. Fará descer, como no passado, as primeiras e as últimas chuvas. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e azeite. Restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto,
migrador, o devorador e o destruidor, o meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês terão comida em abundância e ficarão satisfeitos, e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. E nunca mais o meu povo será envergonhado. Vocês saberão que eu estou no meio de Israel, que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e não há outro. E nunca mais o meu povo será envergonhado. Há momentos na nossa vida que nós passamos por desertos severos, difíceis, apertos que nós nunca imaginaríamos que um dia iríamos passar. Há momentos na nossa vida que as circunstâncias chegam até nós e nós não sabemos muitas vezes nem explicar por que nós nos encontramos em situações de tão grande aperto. Muitas são as vezes em que nós olhamos ao nosso redor e perguntamos: que será que eu fiz para eu estar no meio de toda essa circunstância? Certamente que muitas coisas que chegam até a nossa vida são resultados das nossas escolhas. Mas não é só isso que nos acomete com o mal. Nós vivemos numa terra, num mundo que é caído. O mundo jaz no maligno. Desde que o homem pecou lá no Jardim do Éden, ele trouxe maldição sobre a terra. E nós vivemos até hoje as consequências da queda do homem. E muitas vezes eu já vi pessoas dizendo: mas Adão pecou, que culpa tenho eu do que ele fez? Não é uma questão de culpa, é uma questão da consequência do pecado de Adão. Nós somos filhos de Adão. Nós nascemos em um mundo que, infelizmente, está contaminado pelo mal. Mas o Senhor Deus enviou Jesus, o seu Filho unigênito, que se tornou primogênito, e ele amou o mundo de tal maneira que veio para nos salvar, e todo aquele que nele crê não vai perecer, mas receberá a vida eterna da parte de Deus. E esse texto que nós lemos aqui é uma revelação para nós do favor de Deus ainda aqui nessa terra. Nós sabemos das promessas que Deus tem para nós nos lugares eternos, nos lugares celestiais que Deus já tem preparado, e nós iremos para lá desfrutar da presença plena e eterna do Senhor. Mas o Senhor também deseja que o nosso tempo aqui nessa terra seja um tempo frutífero, abençoado, nós tenhamos uma vida provida das mãos do Senhor. Deus deseja que a nossa vida seja um testemunho do favor e da graça dele. Mas, como eu disse, muitas vezes nós somos acometidos por desertos difíceis de nós sairmos dele. Talvez por uma enfermidade, um momento de escassez. Mas aqueles que confiam no Senhor não ficarão nessa condição para sempre. Aqueles que se entregam nas mãos do Senhor e confiam que Deus é fiel e bom para dar um novo destino à nossa história, certamente Deus nos colocará numa posição de honra, de graça e de verdade. E uma posição de honra nem sempre é uma posição de honra aos olhos do mundo, das pessoas, do ser humano, mas posição de honra aos olhos de Deus. Deus quer honrar a sua vida. E como que Deus honra a nossa vida? Trazendo-nos para perto dele, sendo íntimo nosso, tendo um relacionamento conosco. Isso é uma forma de Deus nos honrar, porque não há título nem qualquer prestígio maior que se possa imaginar na existência humana do que você ser chamado filho de Deus. Ser filho de Deus é o maior título que alguém pode receber. É uma honra que Deus nos dá. E é uma honra que o mundo não entende. Muitas pessoas pensam: todo mundo é filho de Deus. Todos somos criaturas de Deus. Mas os filhos de Deus sabem exatamente que são filhos de Deus, porque Deus os adotou como filhos através de Cristo Jesus. Mas, nos atendo também um pouco mais nesse texto, o Senhor está dizendo aqui
que Ele vai restituir aquilo que nos foi tomado. Não vai ser das mãos do inimigo que nós vamos tomar de volta aquilo que Ele nos tomou. Não. Deus nos restituirá tudo aquilo que foi perdido, tudo aquilo que foi roubado. Quem provê todas as coisas é o Senhor. Sabe, o inimigo, ele não tem nada para nos oferecer. Aquilo que talvez ele tenha roubado de nós, ele sequer tem condições de nos devolver, porque o diabo, ele já é derrotado. Por mais que ele ainda tenha interferências em tantas coisas nesse mundo por causa do pecado, mas na vida daquele que é filho de Deus, ele não tem mais poder, ele não tem autoridade para tocar na nossa vida. E aqui o Senhor está dizendo que aquilo que o inimigo tomou de você, Deus te restituirá. Deus não precisa tomar nada das mãos do inimigo para nos devolver. Ele cria, ele faz vir à existência aquilo que jamais foi pensado para que você seja suprido, abençoado e provido em todas as áreas da sua vida. Então, o que o texto está dizendo para nós é um princípio de restituição do Senhor na nossa vida. Deus, sim, Ele quer te abençoar. Deus quer que você consiga atravessar esse deserto. Ele quer que você chegue do outro lado. E do outro lado desse deserto você vai encontrar provisão de Deus. O texto fala aqui que até os anos que nós perdemos com lutas, sacrifícios, os anos que nós perdemos no deserto da vida, que parece que nos custou tanto, Deus vai nos restituir esses anos. Ele vai nos dar mais vida, mais saúde, mais vigor para nós desfrutarmos. Eu me lembro, nesse momento agora que eu falo com você, da vida de Jó. Jó passou por um momento tão terrível. Jó perdeu todas as coisas que ele tinha. Os filhos foram mortos, os seus bens foram devastados, a sua saúde ficou ali totalmente debilitada, mas num dado momento a intervenção do Senhor veio na vida de Jó e ele recebeu tudo que ele tinha em dobro, tudo lhe foi restituído em dobro, porque quem restitui é o Senhor. Deus não precisa de absolutamente nada para poder criar aquilo que vai ser o elemento de abençoar a sua vida. Deus apenas faz. Ele é Senhor de tudo. E você não ficará envergonhado, mesmo que por muitos anos a zombaria chegou, mesmo que por muitos anos as pessoas desacreditaram de você, por você ter vivenciado as lutas e as dificuldades. Mas creia, este é o dia que o Senhor fez para que você seja restituído em tudo aquilo que um dia você perdeu. Até o seu tempo, Deus vai restituir. Jó, depois de tudo que ele passou, ele teve mais 10 filhos e viveu mais de 100 anos, 140, 150 anos, me parece, me fugiu exatamente a idade de Jó. Mas a gente pode até consultar aqui, mas depois a gente olha, não é o caso agora. Mas Jó viveu mais de 100 anos. Ah, não, desculpa, eu vou olhar aqui para você. Eu faço questão que a gente olhe aqui a idade que Jó veio morrer. Lá no livro de Jó, no último capítulo do livro de Jó, a palavra fala sobre essa restituição que Deus deu para ele. Então aqui, olha, o livro de Jó, a palavra diz que Jó, depois disso, depois de ter sofrido todas aquelas coisas, Deus restituir, Jó viveu mais 140 anos e viu filhos e os filhos dos seus filhos até a 4ª geração, e assim Jó morreu após uma longa velhice. Creia em Deus e seja restituído para a glória dele. Amém? Deus, muito obrigado por esse tempo de compartilhamento. Obrigado por essa palavra, que o Senhor venha, assim, de fato, restituir na vida de cada pessoa que recebe essa mensagem agora, Pai, em dobro, a 30, 60 e a 100 por um, de tudo que um dia foi roubado, levado embora, e que o Senhor restitua a alegria, a graça, o favor, o vigor, o ânimo, restitua os bens,
Restitua, Pai, tudo que foi tomado de cada pessoa que agora está debaixo dessa promessa e que nós possamos testemunhar para a glória do Senhor de tudo quanto o Senhor tem feito na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus te abençoe, te guarde, te dê um dia maravilhoso, um dia de boas notícias, de restituição. Curta esse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com muitas pessoas, deixe o seu comentário embaixo aí e viva um dia muito especial e que nós continuamos aqui orando a palavra, porque dela provém todas as promessas de Deus para a nossa vida.